Se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você pudesse abri-la no primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é um evangelho recheado de Bíblia, porque Mateus escreve para os judeus, e ele então tem a obrigação de falar de modo que essa palavra seja entendida no campo religioso e também histórico. Evangelho de Mateus capítulo 27, do versículo 45 a seguir, a palavra do Senhor vai dizer assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Meu Pai, esta é a tua palavra. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Traga-nos, Senhor, a tua instrução. E leva-nos, ó Deus, a um aprofundamento do nosso entendimento, de qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. E apesar deste mensageiro, Senhor, fala-nos no nome de Jesus. Amém. Jesus vai encerrar a sua estadia entre os homens. Ele então volta para Jerusalém, apesar de alguns dos seus discípulos ficarem preocupados, porque ele já havia sido tratado de modo muito hostil da última vez que lá tivera. Mas Jesus ele volta a Jerusalém, e ele então vem e entra na cidade, como aquele que havia sido profetizado pelo profeta Zacarias no capítulo 9, quando ele diz: eis que o teu rei vem a ti, pobre e montado em um jumentinho. É domingo, é o primeiro dia daquela semana. Jesus entra na cidade, as pessoas então começam a louvá-lo e a recebê-lo como ele é. As pessoas corriam em direção às ruas, tiravam parte do seu vestuário, estendiam no chão. Aqueles que não tinham a capa para estender, quebrava galhos das árvores, das palmeiras, estendia no chão à medida que Jesus ia passando, e eles o louvavam, dizia: bendito é o que vem em nome do Senhor, e aclamava ele rei. Isto é o primeiro dia da semana. Quando chega na quinta-feira, é dia da celebração da Páscoa. Jesus então manda que os seus apóstolos vão organizar em um lugar específico, que ele já havia conseguido de antemão, preparar então todo o ritual da Páscoa, a fim de que eles pudessem participar. Chegando a hora marcada,
Jesus está no cenáculo, sentado com os 12. Ele diz: eu desejei muitíssimo comer com vocês essa Páscoa. E então ele passa todo aquele ritual, encerra então aquele costume judaico, e ele agora faz algo, iniciando uma nova etapa da história da humanidade. A Bíblia diz: Jesus tomou um dos pães que ali estava, o partiu, antes deu graças, e deu uma parte a cada um deles e disse: isso é meu corpo que é partido por vós. Depois que comeram, ele pegou o cálice, mostrou a eles o produto da videira, o suco da uva, a aparência de sangue. Ele diz: isto é meu sangue, que é derramado por vós. E todos beberam. Um dos evangelistas vai dizer que logo que fizeram aquilo, eles cantaram um hino e já caminharam em direção ao Monte das Oliveiras. Chegando ali, Jesus sabe o que o aguarda. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. De modo antecipado agora, Jesus começa a sofrer a agonia do que iria passar no próximo momento. Chega soldados, guiados pelo traidor Judas Iscariotes. Eles não sabem quem é Jesus, porque Jesus não se portava como um clérigo. Jesus era comum a todos. Jesus se misturava com os demais. Ele não vestia de modo distinto. Ele não comia em locais distintos. Ele não se portava de modo distinto. Ele estava entre os demais, de modo que foi preciso que Judas o identificasse, porque do contrário era impossível separá-lo dos seus irmãos. Então Judas chega, dá um beijo em Jesus, porque é a marca que havia combinado, o código estabelecido por ele. E então eles lançam contra Jesus, e eu preciso acelerar o conto, e você conhece. Prendem Jesus, levam julgamento, e agora Jesus começa então um toma lá da cá. Cada um dos líderes queria a morte de Jesus, mas ninguém queria se responsabilizar por aquilo. E o povo agora está em frisson. O mesmo povo que no domingo recebe Jesus como que vem em nome do Senhor, na manhã daquela sexta-feira são os mesmos que estão gritando: crucifica-o, crucifica-o, o qual recebe este veredito de Pilatos. Jesus então recebe a sua morte, a cruz, sinal de maldição, porque diz a palavra: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Era o pior castigo que os romanos podiam imputar a um pior criminoso. E então eles dão essa pena máxima a Jesus. Fazem dele vitupério, cospem, batem, espancam, uma quarentena menos uma, 39 chibatadas em suas costas, faz dele um espetáculo público, arranca suas vestes. Mas agora Jesus já sobe em direção ao Gólgota, carregando aquela pesada cruz. A pesada cruz que foi colocada sobre suas costas abertas, dilaceradas pelas chicotadas que havia recebido. Mas ele sobe, até onde resiste, ele carrega. Quando não é mais possível carregá-la, porque perde muito sangue, torna-se então decadente de forças para subir o morro, carregando um alto peso, lhe é chamado alguém para ajudar. E então chegam até o alto do monte. Chegam ali, crucificam Jesus. Outros 2 homens que eram criminosos também recebem sentença de crucificação, e um é posto de um lado e outro do outro de Jesus. E então chegamos onde nós estamos. O texto que nós lemos: depois de crucificarem Jesus, colocaram uma placa sobre a sua cabeça, em inscrições dos idiomas falados e conhecidos naquela ocasião, que dizia: aqui está o Rei dos Judeus, vencido, pregado na cruz. E agora, o versículo 45 que nós lemos, ele é bem interessante. Porque na verdade, quando lemos todos esses versículos aqui, do 45 até o 60, o 50 e 61, nós vamos ver que essas escrituras aqui, elas estão recheadas de referências do Antigo Testamento, indicando que Mateus estava interessado em mostrar aos seus ouvintes e espectadores da sua escrita que
tudo o que ocorrera com Jesus, a sua morte, foi um cumprimento da vontade e do propósito que Deus já havia estabelecido para ele. O versículo 45 diz que desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, às 3 horas da tarde, houve trevas. Não é que houve um eclipse, não é que algumas densas nuvens cobriram parte da luminosidade solar. Foram trevas sobrenaturais, inexplicáveis. Houve grande escuridão. Inclusive isso é referência de cumprimento do Antigo Testamento. Porque quando nós lemos Amós, capítulo 8, versículo 9, a palavra diz: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Para cumprir a palavra do Senhor, então o sol é apagado à hora sexta, no meio-dia. Por quê? Porque todos os sofrimentos e as indignidades que Jesus já passara, desde a noite passada de quinta-feira até agora, na mão dos homens, dos seus algozes, eram poucos em comparação ao que ele, a partir daquele instante, haveria de enfrentar. Porque da hora sexta até a hora nona, não houve trevas, escuridão, apenas sobre toda a terra da Palestina, mas também na santa e inculpável alma de Jesus. Porque foi durante aquele tempo, aquelas 3 horas de prazo, que ele carregou a maldição indescritível pelo meu e pelo seu pecado. Naquelas 3 horas foram comprimidos o inferno que merecíamos, e a fúria de Deus contra nós foi lançada toda contra Jesus. Nós enxergamos obscuramente, porque tudo o que eles foram capazes de relatar é que houve trevas, e esse período de 3 horas foi apagado, foi ocultado da visão. Ninguém pôde perceber e saber o que Jesus estava passando. Mas o que ele estava passando, eu quero te dizer aqui nessa noite, o que ele estava passando ali foi algo terrível, e era o pagamento pelos pecados, não de 1 ou de 2 homens, mas de toda a humanidade, desde o primeiro até o último. Ele estava sofrendo o derramamento da cólera, ele estava sofrendo o derramamento da ira, e o juízo justo de Deus estava sendo posto sobre ele. Não é possível nós entendermos o que custou para satisfazer as exigências justas de Deus contra o pecado. A única coisa que sabemos é que durante aquelas 3 horas, aleluia, ele pagou todo o preço que precisava ser pago. Tudo o que sabemos é que durante aquelas 3 horas a dívida foi quitada. Tudo o que sabemos é que durante aquelas 3 horas ele concluiu a obra necessária para a redenção da humanidade. Diga glória a Deus. Se você fosse alguém capaz de imaginar circunstâncias não visualizadas, você poderia tentar entender que na noite anterior, só de pré-saber o que estava lhe esperando, o suor de Jesus foi tão intenso, que transformou-se em gotas de sangue. Ele começa a suar sangue, ele sente o pavor de ficar sozinho. Ele volta os discípulos, eles ao invés de orar, estão dormindo, e ele chama-lhes a atenção e diz: nem uma hora vocês podem vigiar comigo. Na noite anterior, Jesus já estava em grande ansiedade, o seu coração já estava em grande angústia, porque ele sabia o que lhe aguardava da hora sexta até a hora nona. Mas mesmo assim, limiaço canta, ele quis ir cumprir aquele propósito. É tão pesado, é algo tão terrível, que no final daquele período ouve-se Jesus gritar: Eloi, Eloi, lema sabachthani.
replicando. O Salmo 22, o versículo 1, a parte A, que diz exatamente isso: Deus meu, por que é que me desamparaste? O texto diz que alguns que estavam por ali começaram a dizer: ele está chamando Elias, ele está gritando por Elias, e faziam daquilo mais motivo de escárnio. Não sabemos se na verdade eles haviam confundido a possibilidade dos nomes, a sua aparência vocal, Elias, Eli, ou se simplesmente, meus irmãos, eles estão dando continuidade à zombaria que haviam iniciado anteriormente. Fato é que um deles corre, pega uma estopa embebeda de vinagre, coloca na ponta de um caniço, de uma vara, o qual pudesse alcançar a boca de Jesus, e lhe dá de beber. Não como um ato de misericórdia, não como que alguém quisesse ali na tentativa de lhe ajudar, mas o contrário, maximizar o seu sofrimento. Então, nós chegamos em Mateus, capítulo 27, versículo 50, e eu quero ler de novo com você, que diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Parece que aqui agora é hora de termos muita dó e compaixão de Jesus. Coitadinho. Os artistas levam sua mente e o seu imaginário ali naquele momento e tentam replicar o que Jesus passou. Mas quando eu leio a palavra de Deus, aquele retrato não condiz com o fato real. E eu quero te dizer por quê. E está bem aqui neste texto, e eu termino a introdução por aqui. E na próxima semana nós continuamos então a falar do texto integralmente. O texto diz: e Jesus outra vez, porque ele já havia gritado alto: Deus meu, por que me desamparaste? E agora o texto diz: clamando outra vez com grande voz. Escute o que eu quero te dizer. A exclamação voz alta, ou grande voz, ou alta voz, mostra que Jesus morreu em pleno vigor e não em fraqueza. Ele não estava ali vencido, totalmente humilhado e desfeito. Muito pelo contrário, ele ainda estava ali na totalidade do seu vigor. E para mostrar isso, ele dá um grito. Mateus não declara, mas o outro evangelista vai dizer, ele grita e fala: tetelestai, ou seja, está consumado, está terminado. Tudo o que os profetas disseram está cumprido. Jesus, e aí diz, gritou em alta voz e entregou o seu espírito. E esse fato de que ele entregou o seu espírito distingue a sua morte de todas as demais. Sabe por quê? Porque nós morremos porque somos obrigados. Porque se não fôssemos obrigados, ninguém gostaria de morrer. Cito o exemplo de meu avô. Acompanhei os seus últimos anos de vida. Muito sofrimento, muitas enfermidades. No auge de suas 9 décadas, 90 anos, muito doente. Alguém do lado da sua cama lhe questiona: irmão Bruno, o senhor acha que compensa ficar vivendo desse jeito, ao invés de ir morar com o Senhor? Um dos homens
mas agarrados à esperança da vida eterna, que já conheci, foi meu avô. Tinha total entendimento, conhecimento e convicção da vida eterna. Mas os seus 90 anos, muito debilitado, morreu porque era obrigado, porque não queria morrer. E assim cada um de nós morremos porque somos obrigados a morrer. Mas Jesus não. Sua morte é distinta da morte dos homens, porque ele morreu porque esta foi a sua escolha. Está parecendo já repetitivo, mas eu preciso dizer isso mais uma vez aqui. Naquela quinta-feira à noite que ele foi preso, lembra que Malco agarrou Jesus para prendê-lo? Pedro arranca da espada, de um golpe, tira a orelha do soldado. Jesus disse: não, Pedro, está errado. Está errado. Coloca de novo a orelha no lugar, cura aquele homem. E ele fala para Pedro: Pedro, você acha que se eu quisesse, entenda isso, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, e ele me enviaria agora mesmo 12 legiões de anjos para me ajudar, 72 mil soldados. Jesus morre porque quer. É por isso que nenhuma narrativa diz, e ele morreu, mas diz, ele cedeu, ele se entregou, ele se doou. A sua morte é distinta, porque ele morreu por sua própria escolha. E isso deveria ser o motivo de maior alegria e regozijo para nós. Porque ele mesmo é quem diz no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo se entregou, conforme diz a sua palavra, em resgate de muitos. Sua morte é atípica. Ele não foi vencido, ele não estava preso ali. Voluntariamente e espontaneamente ele escalou os degraus da cruz. Espontaneamente ele se esticou ali. Espontaneamente ele aceitou cada chacota, vitupério, maldade, malignidade, até que ele proclama: pronto, está feito, está terminado. Foram 3 horas de muito pavor e de angústia, mas o homem foi resgatado da sua culpa, do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Então eu estou morrendo agora para redimir toda a humanidade de seus pecados. Como não viver uma vida toda em servidão ao Filho de Deus? Como não entregar sua vontade, desejos, projetos, necessidades, e também seus sucessos, suas vitórias, entregar tudo isso aos pés de Jesus? Como viver afastado dele, tendo ele agido e operado tamanha bonança em nosso favor? O meu coração arde e ferve e queima. E é por isso que, como um evangelista, antes de ser um pastor, eu sou um evangelista. E o meu coração arde. Quem sabe você nessa noite não quer entregar sua vida para Jesus totalmente, sabendo tudo o que ele fez, vendo o passo a passo do que ele enfrentou. Não prenderam ele, ele se deixou fixar ali.
Ou quem sabe você é alguém que precisa reaver esse compromisso que você já fez com Ele. Talvez você seja alguém que diz: tudo que eu preciso é estar aos pés de Jesus, agradecer a Ele pelo que Ele fez em meu lugar, morrendo quando eu merecia morrer, porque eu tenho crimes suficientes para isso, mas Ele me colocou para trás da fila e foi em primeiro lugar. E se você é alguém que acha que você precisa se comprometer com Jesus e deixar sabendo que Ele tem todo o poder e capacidade de cuidar muito bem da sua vida, sai do seu lugar, deixa essa cadeira, vem até aqui à frente, deixa que oremos por você e peçamos a Jesus: Jesus, reveja essa aliança. Jesus, aceita esse compromisso. É esse pacto, é do entendimento, é do querer espontâneo, é da vontade espontânea, é do desejo espontâneo. É que eu quero entregar minha vida para Jesus. Você quer entregar sua vida para Jesus, minha filha? É? Desculpe minhas lágrimas. Mas se você estivesse no meu lugar, sei que você também estaria do mesmo modo. Você sendo um pastor e não precisar de um ato forçado para que sua filha diga: eu preciso aceitar Jesus, que ela entenda que ela precisa aceitar Jesus. Acho que você estaria como eu. Ele fez tudo. Ele quis fazer. Ele não tinha que fazer. Ele não estava vencido ali, coitadinho. Ele estava todo poderoso e deu demonstração disso, que se Ele quisesse, Ele não estaria ali, que se não fosse a vontade dEle, Ele desceria dali, Ele faria tudo. A natureza está berrando por todos os lados, efeitos e sistemas estão sendo destruídos, e Ele está dando demonstração que Ele está forte ali, que Ele não precisaria estar ali, mas Ele estava por você, porque você não conseguiria estar lá, porque você não aguentaria aquelas 3 horas ali, sozinho, oculto, sem ninguém do lado, vivendo a cólera e a ira justa de Deus pelo pecado. Mas Jesus diz: você não suporta, não, você não vai, pode ficar aqui, você não aguenta, deixa que eu vou no seu lugar.